Pessoal, sejam bem-vindos aí para essa jornada de resoluções da banca IBAN. É uma banca que ela não nos fornece, material disponível, você tem que fazer a prova, aguardar e poder levar, que eles não disponibilizam em nenhum site depois, né? Então se fica muito difícil a gente saber mais ou menos como a banca trabalha, mas eu vou trazer para vocês aqui algumas questões de algumas que a banca ela tem assim uma certa tendência, a sempre cobrar alguns assuntos, tá? Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Nossa primeira questão: Prefeitura Municipal de Caxambu, 2023, ano passado. Para a dentição decido, ou seja, primária, existe nomenclatura diferente. Os decidos da fileira inferior esquerda são identificados pelos números. Caraca, tá falando sobre dentição, mas eu nunca estudei nada sobre radiologia odontológica. Sem problemas, a gente vai primeiro fazer só uma revisãozinha bem básica e depois a gente volta para a questão. Sem problema nenhum, tá? Então, quando a gente fala de dentição, nós temos duas dentições, né? A primeira chamada de primária ou decido, conhecida também como de leite também, tá? Ela, ela ser composta de 8 dentes incisivos, 4 dentes caninos, 8 dentes molares. Depois que esses dentes caem, irão vir a nossa famosa dentição permanente, ou secundária, aquela definitiva. E nela a gente não teremos mais 20 dentes, divididos como 8 dentes incisivos, 4 dentes caninos, 8 dentes premolares, 12 dentes molares. Só que como será essa divisão? A gente fala de 8 dentes incisivos, mas como é que a gente sabe qual é o dente incisivo, qual é o canino, qual é o premolar, quais são os molares, né? Os dentes eles são representados por números em função da sua posição na boca. A boca pode ser dividida em quadrantes, pelo plano sagital mediano. Então você vai traçar um plano sagital mediano, em uma linha horizontal, de maneira que você divida, a boca, tanto a maxila como a mandíbula vão ser divididas. A, a maxila vai ser dividida em dois lados, assim como a mandíbula dividida em dois lados. E essa divisão por quadrantes recebe o nome de cruz de Radier. Então a divisão por quadrante é chamada de cruz de Radier. Então, estou falando no início da aula qual é o nome dado por essa divisão por quadrante, tá? Cruz de Radier, depois vocês verão o porquê. Então tá aqui, ó. Você vê aí, vendo uma imagem, O que você vê essa imagem? É uma imagem de uma pessoa ali. O que vocês têm que lembrar? Que é o seguinte, a imagem radiográfica, o lado direito da imagem corresponde ao nosso lado esquerdo. Então tá ali o lado direito daquela imagem que tá ali, eu tenho o quadrante superior direito, o quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo. Então tá a divisão aqui por quadrantes recebe o nome de cruz de Radier. Nós falamos lá que na dentição decídua nós temos um total de 20 dentes, ou seja, 5 dentes nesse quadrante superior direito, 5 dentes no quadrante superior esquerdo, 5 dentes no quadrante inferior direito e 5 dentes no quadrante inferior esquerdo. Dentição decídua. Dentição permanente, 32 dentes, 4 quadrantes. Cada quadrante desse aqui terá 8 dentes, tá? Para a gente poder identificar. Então, para a dentição decídua, a gente pode fazer pela numeração de números romanos, Então, o dente, começando pelo número romano primeiro, é o incisivo central. Depois nós temos o incisivo lateral. Depois nós temos o canino, o primeiro premolar e o segundo premolar.
pelos algarismos romanos, dentição decídua primária. Dentição permanente, né? Ou secundária. Temos 4 quadrantes, correto? E cada um dente, ele é representado por um algarismo. Então tá aqui, ó, o incisivo central, correto? O incisivo central, ele é o número 1. Então, se nós temos 4 quadrantes, eu vou ter um incisivo central na minha parte quadrante superior direito, um no quadrante superior esquerdo, um no quadrante inferior direito e no quadrante inferior esquerdo. E assim sucessivamente para cada dente, né? O incisivo lateral é o número 2, o canino é o número 3. Independente do quadrante que ele esteja, o canino vai ser o número 3. O primeiro premolar, número 4. O segundo premolar, número 5. O primeiro molar, número 6. O segundo molar, número 7. O terceiro molar, número 8, independente do quadrante que esteja. Tá? Então, aqui, ó, um incisivo central no quadrante superior direito, um incisivo central no quadrante inferior esquerdo, um incisivo central no quadrante superior direito e um incisivo central no quadrante inferior esquerdo, tá? Então, independente de onde esteja, o número não muda para a dentição permanente, tá? Guarde isso. Existe também o sistema da Federação Dentária Internacional, tá? Como que eles trabalham? Que eles vão trabalhar da seguinte forma: vai corresponder a uma anotação dentária em dezenas. O que significaria isso em dezenas? Significaria que o primeiro algarismo vai estar relacionado ao quadrante e o segundo algarismo ao número do dente. Alessandro, não me explica isso agora. Então eu tenho a divisão por quadrante: superior direito, superior esquerdo, inferior esquerdo. O que acontece? Ele fala o seguinte, que eu vou ter a divisão dentária por dezenas. O primeiro, essa aqui é a dentição decídua. A dentição decídua ou primária, ela começa pelo lado direito, 5, lado esquerdo superior, 6, lado esquerdo inferior, 7 e lado direito inferior, 8. Não irá mudar o quadrante, tá? É como se estivesse vendo uma imagem, você, observador, vendo a imagem sendo produzida lá. A gente sabe que o lado direito corresponde ao nosso lado esquerdo. E como é que isso fica pela Confederação Internacional Dentária? Ele diz que é por dezena. Então aqui, ó, a dentição decídua, eu tenho o dente número 1, 2, 3, 4 e 5, ou seja, incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro premolar, segundo premolar. Isso não muda. Agora, o que vai mudar? Simplesmente se ele está no quadrante superior direito, se ele está no quadrante superior esquerdo, no inferior direito, no inferior esquerdo, que o número, né, à esquerda vai ser o número do dente. E o número à direita é o número do dente, o número à esquerda é o número do quadrante. Os quadrantes na decídua, superior direito começa por 5, superior esquerdo com 6, inferior esquerdo com 7, inferior direito com 8. Lembrando que essa imagem produzida aí como nós estivéssemos vendo uma imagem em que o lado direito, no nosso lado esquerdo, vai corresponder ao lado direito da imagem radiográfica. Além da dentição decídua, nós temos a dentição permanente ou secundária. Mesma coisa, vão dividir por quadrante, só que aí muda. Aqui a secundária, o superior direito começa com 1, diferente, né, da decídua que começa com 5, né? A superior esquerdo começa com 2, lá é o 6. A inferior esquerda é o 7, na decídua, na permanente é o 3. E o quadrante inferior direito é o 4, na permanente ou secundária, e na decídua é o 8. O número do dente aumentou.
saíram, né, cada quadrante tendo 5, passando a ter o quê? 8 dentes. Mas o número não muda, tá? Ó, o quadrante superior direito vai ser o número 1. E o dente incisivo central, 11. O incisivo central ele vai estar nos 4 quadrantes. Então, o número dele não vai mudar. Se ele estiver no quadrante superior esquerdo, ele vai ter o número 1, ele vai ter o número 1 dele lá. Então, aqui, ó, 21. Ah, e se o incisivo central estiver na parte inferior? Ele pode ser o 31, se ele estiver no inferior direito, ou ele pode ser o 41, no inferior esquerdo, 31, e se ele estiver no inferior direito, né, o 41. Ah, mas o canino é o 3. Então, o canino é o 3. No superior direito, ele vai ser o 13. No superior esquerdo, ele vai ser o 23. No inferior esquerdo, 3. No inferior direito, o 43. O número do dente, ele não muda. O que só vai mudar é o quadrante em que ele vai se localizar. Tá legal, pessoal? Então, vamos lá. Para os dentes, né, decido primária, existe nomenclatura diferente. Os dentes da fileira inferior esquerda são identificados pelo número. Então vamos lá, ele quer os dentes, né, da fileira inferior esquerda. Calma aí. Dentição decídua, tá? Vamos lá, dentição decídua. Ok, perfeito. Então eu tenho os quadrantes 5, 6, 7, 8. Ele quer o da fileira inferior esquerda. Fileira inferior à esquerda. Opa, inferior à esquerda. Ele quer os dentes da fileira inferior esquerda. Então vamos lá, os dentes da fileira inferior esquerda são identificados aqui, ó, pelo número 7. Então são 71, o canino, o incisivo central, certo? O 72, incisivo lateral, o 73, o canino, o 74, o primeiro premolar e o 75, o segundo premolar. São um número total de 20, né? 5 em cada quadrante. Nosso gabarito, letra C de casa. Muito simples e fácil. Em 2019, né, um pouquinho antes, ele também pediu uma questão parecida. E que ele diz, na radiologia odontológica, os dentes são representados por números em função de sua posição na boca. A boca é dividida em quadrantes superior direito e esquerdo e inferior direito e esquerdo. Uma exodontia do primeiro molar inferior esquerdo. Opa, opa, opa. Ele está falando do primeiro molar. Primeiro molar. Então vamos lá. Número 1 é o incisivo central. Número 2, incisivo lateral. Número 3, canino. Número 4, primeiro premolar. Número 5, segundo premolar. Número 6, primeiro molar. Então eu sei que é o número 6. Mas a questão, eles também não vão dar mole pra gente, né? Tá dando que ele já dá para você o número correspondente ao dente. Então o primeiro molar, na dentição, né, permanente ou secundária, ele já vai ser o 6. Não deu mole para vocês. Agora ele quer saber o seguinte, aonde vai ficar esse premolar vai estar localizado em qual quadrante? A gente vem para cá, ó, divisão dos quadrantes. Superior direito, 1. Superior esquerdo, 2. Ele quer o quê? Um inferior esquerdo. Opa, inferior esquerdo tá aqui, ó. Olha que maravilha. Tá aqui, ó, o número 3. Então, já sabemos que o primeiro molar é o número 6 e o quadrante que ele corresponde é o quadrante número 3. Então, é o dente com o número 36. Muito simples, muito fácil, desde que a gente tenha na nossa cabeça, né, aonde é o quadrante. Sabendo onde fica o quadrante correspondente, a gente consegue resolver toda e qualquer questão, não só dessa banca IBAN, mas qualquer banca que peça, né, que venha ter esse conteúdo de radiologia odontológica, tá? Vamos lá então. Na radiologia odontológica, os dentes são representados, isso agora, ó, em 2019, né? Prefeitura Municipal Itaiandu
Nessa prova aí, teve uma coisa muito assim, diferente, né, de costume. Não teve aprovados para essa prova aí. Essa prova de 2019 não houve aprovados, porque tem um mínimo, né, de pontuação por matéria e as pessoas não atingiram em alguma matéria, né? É por isso que eu falo, a gente tem que estudar tudo por completo, tá? Não adianta só estudar específica, só estudar português, só estudar informática, só estudar SUS. Tem que ser o estudo por completo. Tem gente que gabaritou essa prova ou errou uma questão só de específica, porém não fez metade dos pontos, né? Em uma outra matéria, ficou reprovado. Então, vamos lá de novo. Essa mesma matéria, ó, ele está falando o seguinte: a boca é dividida em quadrante superior direito e esquerdo, inferior direito e esquerdo. Sodontia do incisivo lateral inferior direito ao elemento dentário número. Opa, ele quer que você responda qual é o dente, né, que vai ficar na posição que é o incisivo lateral. Calma aí, incisivo central é o 1. O incisivo lateral é o 2. Ah, o número do correspondente ao dente já está ali. Então eu tenho que fazer a divisão por quadrante. Número 1, quadrante superior direito. Número 2, quadrante superior esquerdo. Número 3, quadrante inferior esquerdo. E o número 4 é o quadrante inferior direito. Então, ele vai ficar no quadrante 4 e o número dele é o 2. Então, resposta 42. Perfeito? Muito simples e muito fácil. Agora, né, que a gente começamos a aprender as numerações do dente, fica mais fácil responder as questões. Rio das Ostras 2020, a boca é dividida em quadrantes pelo plano sagital mediano. E maxila superior e mandíbula inferior, da seguinte maneira: quadrante superior direito e esquerdo corresponde aos dentes da maxila e quadrantes inferiores direito e esquerdo corresponde aos dentes da mandíbula. Esse tipo de representação por quadrantes pode ser feita pela cruz de... Lembra lá no início, quando disse para você que essa divisão de quadrantes, né, pelo plano sagital mediano e uma linha transversal recebe o nome de cruz. Cruz de quê, gente? Cruz de Radier, gente. Muito fácil e muito simples essa questão. Na prova, teve aluno que na época, eu acho que foi por emoção mais de clubismo, né? Colocou Cruz de Malta, errando a questão que vai. E as questões da EBAN, elas assim, têm uma coisa diferenciada, né? Geralmente, na maioria dos concursos, a específica tem peso 2 ou peso 3. Eu já fiz até prova com peso 5. Então, assim, ou seja, o que é o peso? Cada questão vale 2, 3, 4 ou 5. Eu já fiz uma prova de Tatiaia com peso 5. Ou seja, errou uma questão, perde 5 pontos. Então, é muito importante, não somente a gente tentar gabaritar o máximo possível, e não errar, porque duas questões erradas com peso 5, P5, a gente acaba perdendo 10 pontos, tá? Prefeitura Municipal de Pati de Alferes 2020. Alguns planos e linhas imaginários podem ser traçados na face como objetivo de facilitar a localização de estruturas anatômicas. A cabeça do paciente deve ser posicionada de acordo com o tipo de dente a ser radiografado. Para radiografias periapicais pela técnica da bissetriz na maxila, a linha que deverá estar paralela ao chão é a de... Vamos lá. Essas linhas que nós temos, né, como referência, assim como o exame de crânio, no exame para a radiografia odontológica temos algumas linhas de referência, né, que nós possamos nos posicionar. Então tá aqui uma vista em perfil, né, de uma modelo. Então a gente tem lá, ó, a linha número 1, número 2 e número 3. A linha número 1 é chamada de linha de Camper. Agora, que linha é essa? A linha de Camper, ela é uma linha que vai, né, do trago, ela vai do trago, né,
a asa do nariz, tá? Ela vai do trago à asa do nariz, então essa é a linha de Camper. A segunda linha, número 2, a gente chama de linha trago comissura labial, ou seja, ela vai do trago, né, até a comissura labial, do mesmo lado. E a linha número 3? A linha número 3 é a linha chamada de linha infraoptometal, conhecida pelos epônimos, né? Linha horizontal alemã, antropológica, de Frankfurt, linha de Reid. Mas que linha é essa? É uma linha que vai da borda inferior da órbita, tá? Até o teto do poro acústico externo. Ela vai coincidir com o plano infraorbital ou plano horizontal alemão. Então ele usa essas 3 linhas quando a gente vai fazer determinadas, né, tomadas radiográficas intrabucais, né? Que nós temos duas principais, a bissetriz e o paralelismo, tá? Além dessas, nós temos a bite-wing, que é a asa de mordida, e a oclusal. Todas essas que eu acabei de falar agora são radiografias intrabucais, em que o filme radiográfico é colocado dentro da onde? É inserido dentro da boca do paciente, tá? Voltando para a questão, ele fala que alguns planos e linhas imaginárias podem ser tratadas com o objetivo de facilitar a localização de estruturas anatômicas. A cabeça do paciente deve ser posicionada de acordo com o tipo de dente a ser radiografado. Para radiografias periapicais pela técnica da bissetriz na maxila, preste atenção, ele quer na maxila, ele não quer na mandíbula, tá? É uma ótima observação para vocês. Então, a linha que deverá ser paralela ao chão, ou seja, eu vou fazer um exame pela técnica da bissetriz, né, na maxila. Então, qual linha que deve estar paralela ao chão? Quando eu fizer a técnica da bissetriz, que é uma técnica intrabucal. Na maxila, eu vou utilizar a linha de Camper, gente. A linha de Camper, tá? É a linha que vai do trago até a asa do nariz. Então, essa linha ela vai estar o quê? Paralela ao chão. Mas tem um detalhe, uma observação muito boa para vocês, tá? Que eu deixei aqui, ó. Para incidências periapicais pela técnica da bissetriz na mandíbula, aí eu vou utilizar a linha trago comissura labial. Então, anotem aí, tá? Técnica bissetriz maxila, linha paralela ao chão, linha de Camper. Ah, se eu for usar para mandíbula, a técnica bissetriz na mandíbula, linha trago comissura labial, tá ok? Uma outra questãozinha. Na radiologia odontológica, usa-se a técnica da bissetriz. Essa técnica é baseada no teorema geográfico da isometria, de tal forma que a imagem projetada tenha o mesmo comprimento e as mesmas proporções do objeto. Para que não haja distorção da imagem, o raio central deverá incidir sobre a bissetriz do ângulo formado entre o eixo do dente e o filme radiográfico da seguinte forma. Primeiro, vamos ver o que é essa técnica da bissetriz? Vamos lá comigo, ó. Incidência periapical. O que é uma incidência periapical? Que ele fala na pergunta, incidência periapical é uma incidência intrabucal ou também chamada de intraoral, tá? Que tem qual objetivo? Mostrar o dente e o osso alveolar circunvizinho, tá? Ele fala na pergunta sobre a técnica da bissetriz. Que técnica é essa? É a técnica que proporciona um posicionamento relativamente simples, rápido e confortável para o paciente, tá? Além disso, essa técnica ela é baseada pela isometria de Sincinski, ou seja, a imagem que vai ser projetada, tá, tem o mesmo comprimento e as mesmas proporções do objeto. Tá? Como isso ocorre? Vai ocorrer desde que o raio central ele seja perpendicular à bissetriz do ângulo. Então a imagem que vai ser projetada vai ter a mesma proporção, as mesmas medidas, mas para que isso ocorra, o raio central vai incidir de forma perpendicular na bissetriz do ângulo, formado pelo anteparo, ou seja, filme radiográfico. Quando ele fala anteparo, ele pode falar pelo filme, né, analógico, detector, o digital. O filme digital, quando ele fala assim, filme digital,
ele nos remete à radiografia computadorizada. Quando ele fala detector digital, é radiografia digital direta, tá? O raio central deve ser de perpendicular à bissetriz do ângulo, formado entre o eixo do dente e do anteparo. Aí eu tenho essa imagem aqui, ó. Essa imagem me mostra aqui o filme. Então, o longo eixo, né, o maior eixo do dente, entre esse maior eixo do dente e o filme, eu traço uma linha imaginária cortando esse ângulo em dois ângulos iguais, chamado de bissetriz do ângulo. Então, como o raio central vai incidir? O raio central vai incidir de forma perpendicular ao que? A bissetriz desse ângulo, para que a imagem projetada ela tenha o mesmo comprimento e as mesmas proporções do objeto radiografado, tá? Vamos lá para a nossa perguntinha? A perguntinha fala, ó, a radiologia odontológica usa-se a técnica da bissetriz. Essa técnica ela leva em consideração a geometria da isometria de tal forma que a imagem projetada tenha o mesmo comprimento e as mesmas medidas que o objeto. Para que não haja distorção da imagem, o raio central deve incidir sobre a bissetriz do ângulo formado entre o filme e o eixo do dente, né, da seguinte forma: oblíqua, paralela, transversal ou perpendicular. Acabamos de ver que tem que seguir de forma perpendicular para que a imagem do dente projetada tenha o mesmo comprimento e dimensões, né, do dente. Então, vimos aí 6 questõezinhas aí da banca IBAN sobre o assunto de radiologia odontológica. Tá, gente? Outros futuros vídeos serão disponibilizados. Só peço a vocês que curtam, né, e compartilhem isso, porque é muito raro a gente ter questões de radiologia e ainda mais da banca IBAN, que ela não disponibiliza. Tendo em vista agora, a gente vai ter agora um concurso de São João de Itabapoana. Então, pode ser que uma dessas questões ou um desses assuntos esteja na prova de vocês. Então, curtam, compartilhem, comentem aí. Até o próximo vídeo. Fui!